Olá, estou aqui, sou Irene Cardotti, hoje com duas pessoas muito queridas, que é o seu Paulo Cotim e a Maristela, que são os proprietários, né, da TV Osasco. É um grande prazer estar aqui com vocês, novamente. Muito bom. Para nós uma alegria também, principalmente para retomar esse projeto, né? Que era um projeto, não é mais, é um programa consolidado, né? Aliás, doutora Irene, a produção fez uma surpresa para nós, que durante o programa a gente vai poder rodar. Eles pegaram o primeiro programa e o último da série, que foi o 00 e o programa 100. Depois a gente vai ver isso. Uma alegria estar aqui junto com a Maristela. Deixa eu falar um pouquinho também, porque assim, eu gosto da geral, viu, gente? Porque assim aparece nós três aqui. Isso, eu gosto da geral. Se o Paulo pega o microfone, ele não larga a doutora Irene, né, Amaral? Mas eu acho ótimo. É um prazer a gente estar aqui com a doutora Irene Cardotti, uma pessoa que sou suspeita porque eu gosto demais dela, não só profissionalmente, mas como pessoa, né? Para nós é uma grande honra tê-la aqui de volta, doutora Irene. Muito com a bem. gente aqui na TV Osasco, gravando de volta ao Constelando com Irene Cardotti. E vamos fazer muitos, né? Vamos trazer gente também para nos ajudar nessa parceria. E, assim, é uma honra estar aqui, porque eu também gosto muito de vocês, como pessoas, como seres humanos, e o trabalho que vocês fazem, né? Também. É muito gratificante. Muito mesmo. Estou muito grata. Legal. E nós mais ainda, né? De retomar o programa. E hoje, na condição de auxiliar, nem de entrevistado, né? Eu fico à sua disposição, nós ficamos, para responder aquelas dúvidas que a profissional, quando está fazendo ali, deve ficar com algumas dúvidas também, né, doutora Irene? Olha, quando estou fazendo, não. Porque quando eu estou fazendo a constelação, eu não penso nada, eu me entrego de corpo e alma, e assim, eu não tenho nenhuma intenção, eu fico realmente envolvida na história e no campo, e vendo o que aquilo vai mostrando, e aí vamos acompanhando. Mas, claro que depois eu fiquei pensando e fico pensando. E vou te perguntar, Sim. Como você vê esse trabalho, assim, você já participou de tantas, né? E fazendo ou mesmo acompanhando, participando como representantes, vocês. Como você vê esse trabalho? Olha, doutora Irene, eu como eu disse, eu sou... Irene. Tá bom, Irene. Eu sou, em algumas coisas, sou muito cético. Eu, não descrente, mas eu sou cético. Eu até me identifico como um livre investigador da verdade. Eu gosto de entender as coisas, eu gosto de verificar, eu gosto de... quando eu fui pela primeira vez, foi interessante, né? Porque eu me recordo muito bem, né? Quando você... Eu nunca lhe perguntei isso. Quando você me perguntou, o que você achou, eu falei, isso aqui é muito louco. Eu lembro bem dessa frase. Porque não se trata, hoje entendendo um pouco mais, não é uma religião, não é crença, não é católico, ou espírita, ou umbandista, ou hindu. Enfim, não é uma religião. Ali você acaba mesmo se entregando, né, num campo magnético. Eu particularmente gosto muito, Irene, de estudar sobre a mente, sobre a mente humana. Já li alguns livros e eu sei que nós temos uma comunicação extrasentido, extrasensorial. Sim.
basta a gente entender que as ondas de rádio, por exemplo. Exatamente. Ninguém vê as ondas de rádio e elas vão e se comunicam. E da mente também é que eu acho que a gente ainda falta muita evolução da nossa parte, né? Eu sei que tem possibilidades e as pessoas se comunicam também, né? Seja por telepatia, telecinésia, seja lá por pensamento, né? Então, assim, eu sinto que o campo é um pouco disso, né? Que as pessoas estão ali, é um campo eletromagnético, né? Que as pessoas estão ali se entregando e querendo ajudar de alguma forma. E essa comunicação acaba existindo entre as pessoas, né? Você acaba sentindo coisas que a pessoa, no lugar dela, há gerações passadas, sentiram e se resolve algumas coisas, se discute, né, Ângela? É mais ou menos isso, né? Eu penso um pouco diferente, assim. A constelação é um lugar que a gente sente. É uma sensibilidade que toca. Eu vou falar da primeira vez. A primeira vez, doutora Irene, foi lá com a senhora, né? No seu grupo. E foi uma sensação, uma emoção tão grande que eu vivi no tema que eu tinha escolhido, que eu saí dali, parecia que eu estava flutuando. Falei, meu Deus, o que aconteceu comigo? É inexplicável o que eu senti, né? E no outro dia, eu estava muito tomada pelo meu sentimento, assim, o que eu vivi ali. Eu falei, gente, o que aconteceu? Né? Porque aquilo, eu fiquei mais leve. A sensação que eu tive com o tema que eu levei foi assim uma sensação de resolução de uma forma muito leve, que eu não sabia explicar o que estava acontecendo. Eu falei, eu não entendi. Eu falei, meu Deus, mas o que é isso? A primeira que eu assisti, eu não fiz a constelação. E eu olhei aquilo e falei, nossa, que coisa louca é essa? Uhum. E eu falei, eu não vou vir aqui falar das minhas coisas. Eu, dentro de mim, falei, meu Deus, eu não tenho coragem de me expor. Ainda pensei comigo, eu não vou me expor aqui, não. Aí nós fizemos uma reunião com a senhora, e estava eu e o Paulo, e a senhora falou para mim assim, olha, Maristela, se você não quiser se expor, a gente vai fazer individual. Eu faço individual, que é na sua sala, eu com a senhora, e os bonecos. Mas, para o que você está querendo, o grupo é muito mais forte e eficaz para o seu tema. Aí eu não tive dúvida, porque o que eu queria era muito, muito especial para mim. E aí eu falei, não, então, se é assim, eu vou fazer no grupo. E foi maravilhoso, assim, sabe? Eu até quero agradecer a senhora. E você não se expôs, porque, na verdade, a gente não precisa contar a história, Sim. nem detalhes, né? Que são coisas, às vezes, muito íntimas, né? Muito preservadas, que a pessoa realmente não quer abrir, e não precisa. Numa constelação, nós não precisamos disso. O que precisa é qual é o tema, qual é o assunto, qual é a questão, Sim. como essa questão está reverberando dentro de você, do seu corpo, o que você sente. E aí a gente abre, convida as pessoas, né? Ou eu mesma também posso escolher, muitas vezes, as pessoas para representar, e algo vai acontecendo, porque é fenomenológico. E não tem certo, não tem errado. Então, eu vejo que, assim, muito importante o que você falou, que eu não quero me expor. Ninguém vai se expor, porque fazer uma constelação é ter coragem, realmente, mas não porque você vai se expor, é porque você vai olhar aquilo que está oculto e que muitas vezes a maioria
nós não temos consciência. Por quê? Nós temos consciência da nossa historinha, né? Que todo mundo conta uma historinha na cabeça, né? Por isso, por aquilo, banana, tarará. Isso a gente tem consciência. Mas aquilo que está oculto no inconsciente, na alma do sistema, muitas vezes lá atrás, transgeracionais. São coisas que a gente está identificado ou com o bisavô, ou com o tataravô, ou com alguém que a gente nem conhece. Não cortando a senhora, mas explicar para o público que está nos assistindo o que é esse sistema. Porque muita gente não conhece constelação. Quando a senhora fala em sistema, o que é o sistema? O que é o sistema, né? Existe o meu sistema familiar, que consiste em quê? Pai, mãe, irmãos, né? Sistema da família que a gente chama de origem. Aí tem outras gerações que também são o nosso sistema. Então, são os avós maternos, paternos, os bisavós maternos, paternos, o tataravós. E aí vai se de 4 em 4. A maioria dos mestres, dos pesquisadores, falam que até a 7ª, 10ª geração nós temos influência, nos influenciou. Então, a gente pode pensar assim, não é só porque aconteceu no meu sistema de origem, né? Mãe, pai, tal, avô, que algo aconteceu ou me influenciou. Não. Muitas vezes lá atrás, muito lá atrás, que nós nem conhecemos, na maioria das vezes. Mas quando você abre o campo da constelação, algo se move e mostra que tem algo atrás, oculto. E não é que um constelador afirma, não. Eu falo, eu vou fazer um teste. E aí eu coloco uma determinada pessoa que possa estar representando algo ali. E se tem a força, o campo se abre e vai desenrolando e a coisa vai ficando mais clara e a própria pessoa às vezes fala, olha, lá atrás aconteceu isso, ou meu tataravô perdeu tudo. Pessoas às vezes que têm dificuldade com dinheiro. Eu posso interrompê-la claro. Para ir para tentar ir para um assunto prático. Vamos dizer, eu sou de família de origem da parte da minha mãe nordestina. A parte do meu pai, nordestina aqui do Brasil, da parte do meu pai tem a parte dos italianos, né, que vieram, imigrantes, né? Então, e aí, vamos dizer que eu tive óbvio, isso não existiu, né? Mas eu vou fazer uma suposição aqui que um parente lá da minha mãe, lá do Nordeste, que tinha uma ligação era matador. Vamos colocar. Sim. Matador, porque sim. era mais comum naquela época, Nordeste, sim. Cangaceiro, aquelas coisas. Sim. Faz parte da nossa história. Isso pode, de alguma forma, influenciar na minha vida, doutora? Pode não, influencia. Influencia? Por que influencia? Provavelmente, essa história, se for o caso, que algo aconteceu ou com alguém, de alguma pessoa do sistema, se essa pessoa foi excluída, não foi vista, não foi respeitada, alguém de uma geração pós vai repetir esse padrão até que essa pessoa seja inserida nesse contexto. Não é que vai ser aplaudida, sabe, ali com... Não, mas ela vai ter a luz, que o Bert Hellinger sempre diz. Dar a luz é dar o olhar e aquela pessoa pertence ao sistema. E talvez o que será que levou a acontecer algo na vida dessa história familiar nesse sistema. Uhum. Porque sempre a gente tem que olhar e ver assim,
algo maior, um sentido maior. O que será que tem atrás de cada história e de cada acontecimento? Então, uma das leis da constelação é o não julgamento. Porque nós temos a tendência a julgar, né? Porque fulano fez aquilo, porque ciclano... E, assim, a serviço do que isto aconteceu. Então, tem o algoz, né? E tem a vítima. Mas, né, é muito importante que mesmo, né, tanto a vítima como o algoz também seja olhado e visto. Ele faz parte. E o que será que aconteceu lá atrás para que isso acontecesse? Então, quando a gente dá o lugar a cada um, sem julgamento, a gente interrompe um ciclo de repetição. Porque, às vezes, a gente vê acidentes repentinos, né? Que a pessoa não entende por que acontece. Às vezes, assassinatos. Às vezes, as doenças mentais. Também tem muito a ver com a história de cada sistema. Quando eu falo sistema, não se refere só a pai, mãe, avós e toda essa árvore, né, genealógica que todos nós temos, né? E até essas, quando tem alguém, como você disse, ou do Nordeste ou que veio da Itália, o que será que aconteceu lá, na guerra, pós-guerra, essa vinda no navio? Quem será que foi, às vezes, jogado no mar? Por quê? Não é que foi jogado, ficava doente, não tinha tempo, eram longas as viagens, as histórias, ia contaminar, tinha as pestes. Então, tudo isso, às vezes, ou a maioria das vezes, aparece. E também, as constelações mostram muito assim, a serviço do que as doenças, muitas vezes, estão na nossa vida. Ela é um sinal de que algo somaticamente está acontecendo. Muitas vezes a doença, nós temos que agradecer que ela está nos sinalizando que algo dentro da sua história pessoal ou mesmo do teu sistema familiar está te mostrando. Então, quando a gente olha e reverencia e acolhe, fica tudo mais fácil e mais simples. E não brigar. Porque tem pessoas que brigam, né, com a doença, não aceita. Então, aí toma remédio daqui, toma remédio de lá. Claro, tem médico, tem isso. Não estou dizendo que isso não seja importante, é importantíssimo. Mas não só. O nosso corpo, ele fala. Ele fala antes da nossa compreensão cognitiva. Ele nos sinaliza. Quando a gente fica um pouco resfriada, o que significa? Para cada um tem um significado. Eu sei quando eu fico resfriada. Ó, calma lá, vamos tirar o pé, tá um pouco demais. É o momento de você ficar mais quieta, ficar quietinha, se cuidar um pouco, repousar, que você está exagerando. Cada um tem um sinal. Eu vou dizer uma coisa para vocês quanto a isso das doenças, né? Eu fiz um curso a semana passada, com o João Garriga, que é um mestre, um grande mestre, que foi discípulo de Bert Hellinger, aqui em São Paulo. Todo ano ele vem, eu faço todo ano, que é uma reciclagem, né? E ele falou muito da saúde, né? Dos vínculos também, das doenças, da vida e da morte, né? Como a gente também tem que entender que vínculos nós temos com a nossa saúde. E viver a vida com gratidão, com alegria, porque nós não sabemos mesmo o que vai acontecer amanhã ou depois com a gente. A gente, claro que a gente faz exames, a gente faz check-up, ninguém invalida isso, mas o nosso corpo é uma surpresa. Então, nós temos muito que olhar para nós, assim, como eu estou com a minha vida atual? Eu sei dizer não para aquilo que não me agrada?
ser agressivo, sem ser inconveniente. Mas eu sei dizer não. Ou eu sempre estou dizendo sim para ser querido, para agradar, para ser... Ai, que pessoa bacana, que, como se isso, dizendo só sim, eu vou ser mais amado. Então, o não é muito importante, porque eu digo não para o outro, mas eu estou dizendo sim para mim. Muitas vezes, a gente faz o contrário, né? Eu digo não para mim e falo sim para o outro. Para agradar. E, às vezes, por coisas muito simples. E, às vezes, por coisas mais complexas. Mas como é importante. Eu vou falar uma coisa. Esse ano, eu tive um processo, né? Eu não estava no Brasil, eu estava nos Estados Unidos. E, assim, foi muito difícil. Eu cheguei, 2 dias depois eu adoeci. Fiquei até hospitalizada lá. Agradeço até o jeito deles, os médicos, mas o meu médico daqui me tratou, eu fiquei 22 dias olhando para o teto, num hotel, porque eu não podia voltar, porque eu tinha aqui minha barriga, meu estômago, meu intestino tinha que voltar pelo menos um pouco menos, né, inchado, senão era perigoso no avião. Eu fiz tudo direitinho, tal. Meditei, fiz tudo que eu conheço de todos esses anos de psicóloga, de consteladora, de curso. Era meditação, era visualização e agradecer a minha doença. Uma das coisas mais difíceis... agradecer a doença? A doença, uma das coisas mais difíceis que eu pude, eu mesma vivenciar. Como é difícil. Eu lembro que uma vez a senhora falou para mim assim, Maristela, você acredita mesmo em constelação? Foi no momento que o Paulo estava com Covid internado. Uhum. E o Paulo passou muito mal. Eu sei, eu acompanhei. É. Aí a senhora falou assim, você acredita mesmo? Eu falei, acredito. A senhora falou para mim assim, a doença vem a serviço de algo maior. Isso. Foi mesmo. É. Eu muito falei, interessante, porque muito. Realmente. E olha, quando a gente realmente desenvolve, né, essa conexão com a nossa alma, eu diria com a nossa alma mesmo, que é além da nossa consciência, com a nossa essência, a gente adquire uma força que eu acho que eu não a conhecia nessa intensidade. E aí eu passei a conectar e falei, tudo bem, eu aceito. Eu me rendo, eu me reverencio a isso. O que eu preciso aprender com isso? Então, é um momento de uma humildade consigo mesmo. E com o que você acredita também, não tenha dúvida, com a fé e tal. E uma das coisas que eu realmente pedi, eu falei, eu preciso voltar para a minha terra. Se eu vou agora, lá ou não, não importa, eu digo sim, mas eu só quero voltar. E foi incrível que eu fui, sabe, melhorando. Gente, eu voltei para o Brasil com 39 quilos. Nossa. Porque eu não conseguia comer, né? Porque o intestino não funcionava, mas aí o meu médico daqui, maravilhoso, pegou minha filha e meu genro, mandaram todos os exames, ele acompanhou, falou, vai para o hotel, eu estava num hotel excelente, vai fazendo caldo, vai devagarinho, devagar. Eu me alimentava com aquela papinha de nenê, sabe? Que vende no supermercado, a docinha lá que era de fruta. Foi isso, que era proteína. E aí voltei, fui operada, fiquei ótima, maravilhosa e tudo mais. Mas por que eu estou dizendo isso? Quando a gente briga com o nosso corpo, tudo fica mais difícil. Então, a dor faz parte da vida, o sofrimento não. Que interessante. A dor faz parte da vida, o sofrimento Faz parte. não? A dor faz parte. Todo mundo tem dor, não tem? Tá. Tem dor porque Sofrimento é uma perdeu escolha aqui. minha. Tem dor porque isso, porque perdeu o emprego, porque isso, porque... Todo mundo tem dores mais difíceis, dores mais... um pouco mais suaves, mas todo mundo tem dor. Agora, o sofrimento
É você não aceitar a dor, não compreender a dor e ficar sofrendo o tempo todo por algo. Esse é o sofrimento. Porque a dor, ela tem um tempo. Quando você a compreende, ela não mais te domina, você é a que domina. É igual a doença também. E na prática, isso a gente consegue ver nas constelações, né, doutora? Sim. Só que é diferente nós estarmos, de alguma forma, estamos tratando na teoria, casos concretos. Nós estamos falando casos reais, né? Mas é diferente você sentir a dor, lembrar do sofrimento que você passou e você colocar isso no campo, colocar no grupo e ali, de alguma forma, você resolver. Ou você tem um caminho para resolver. Nem tudo você resolve com constelação. Não, né? Você diz lá a constelação não é mágica, a constelação não é adivinhação, não é? A constelação, ela faz você olhar aquilo e ver. E você tem a liberdade, né? E a opção de escolher fazer diferente. Porque tem pessoas que não querem mudar. Querem permanecer ou julgando, ou excluindo, ou continuar no mesmo lugar querendo mandar em pai e mãe, ou desqualificando pai e mãe, e qualquer pessoa assim. Então, na verdade, o que acontece, né? Se você olha para aquilo, você acolhe, viu, te dá uma compreensão, senso, perceptiva mesmo, né? No corpo, você vai mudar. E não só você, todo o teu sistema também recebe ajuda. Porque se eu mudo, eu vou olhar para você de uma forma diferente e tratar diferente. Você vai perceber isso. Sim. Mesmo que você não saiba de nada, né? A compreensão lógica. Sim. Mas tem uma coisa energética que sente. E tudo, tem gente que fala assim, nossa, mas foi tão diferente. Meu pai ou a minha mãe ou meu irmão ficou tão diferente comigo. Doutora Irene, eu tenho uma dúvida, mas só eu estou sabe o que eu queria falar? Doutora Irene. Acho importante explicar esse campo que a senhora fala, né? O que é esse campo? Como é que funciona? Porque lá é um salão que nós estamos com cadeiras toda à volta. A doutora Irene está lá com a pessoa que vai constelar, na poltrona, e aí a pessoa fala do tema, e aí essa pessoa sente ali todo mundo e escolhe para representar de acordo com o tema. E esse tema pode ser uma doença, pode ser uma dificuldade com pai ou com mãe, ou com filhos. Ou relacionamento. Um relacionamento. Pode ser, às vezes, empresarial. Muito como empresa, vocês já viram muitas empresas. Pessoas que não conseguem vender determinada fazenda, ou que a sociedade não dá certo, ou que perde tudo. A pessoa ganha, de repente perde tudo. A gente viu N, né? Abusos. Sim, abusos de todos os sentidos, né? Todos os sentidos. Que não, abuso não é só físico, né? Sim. Abusos existem N formas, né? Também dependência química, a gente já viu. Dependências químicas, os vícios, né? Sim. Eu acho que é muito importante. Às vezes a pessoa olha muito para o vício e deixa de olhar para a própria pessoa. Às vezes uma mãe ou um pai fica olhando numa constelação só o vício e não olha para o filho. Tá. Isso fica claro. E, de repente, se você olhar para a pessoa, né, que consome, que é dependente, tudo muda. Fica diferente. Porque será que aquele vício está a serviço do quê? É assim como a doença, né? Como a doença. Sim. E, olha, vou dizer uma coisa. Todos nós temos vícios. Tá. Uns lícitos, outros não lícitos, ou alguns pequeninhos vícios que alguns chamam de manias, né? Mas todo mundo tem alguma coisinha. Até aí, tudo bem, mas vamos olhar, acolher e falar, eu preciso disso. Claro que tem os vícios que causam danos.
muito grandes, à própria pessoa e ao próprio sistema, né? Tem coisas muito difíceis. Mas, assim, as compulsões estão em todos os lugares, até no celular, gente. Sim, eu ia falar isso. Hoje em dia, a mídia, né? As mídias, essa coisa as compras, gente se endividando, porque vê lá no Instagram a comparatividade. Não, doutora, tem gente que assiste filme e fica falando, assistindo filme e fica falando aqui no celular. Pois é, eu te pergunto celular, uma coisa. né? Essa pessoa está conectada? Não sei no Com quê. alguma coisa? Ou com alguém? Ou até, vamos pensar, consigo mesma? É. Não está. Ela está o quê? Totalmente alienada. É o que você disse. Como é que eu posso, né? Eu não tenho esse dom. Ver um filme, conversar, né? Com outras pessoas e fazer e talvez escrever coisa. É. Eu não tenho essa habilidade. Tem gente que faz, nossa, tem gente que faz. Mas eu queria aproveitar a nossa presença aqui no seu programa, agradecer muito, né? Mas lembrar também que esses dias foi o centenário do nascimento do Bert Hellinger, praticamente quem normatizou a constelação. Normatizou, deixou um grande legado, uma maravilha. Se ele estivesse vivo, ele teria feito 100 anos, né? Então, teve toda uma homenagem, vários lugares, o Instituto, vários lugares a ele. E eu também me reverencio e agradeço, porque eu estive com ele, tive o prazer e a honra de estar muitas vezes com ele, fazendo muitos trabalhos com ele, em workshops, às vezes que ele veio, toda vez que ele veio ao Brasil, desde 90, eu sempre estive com ele. Então, assim, realmente, né, deixou um grande legado, mas as constelações, né, estão aí. Temos novos mestres que neguem, né, ao contrário, ele é a base, ele é a sustentação, né, de tudo. E nós vamos ampliando, né, mas a base é a base, né, é como um bom arroz e feijão. Bem feito. O resto é complemento. Falando uma linguagem bem simples, mas eu acho que a base é tudo. E assim, né, só tenho que agradecer mesmo, né, porque eu como psicóloga, né, 47 anos e há 25 anos também com o trabalho de constelações, eu cada vez estudo mais e cada vez vejo que eu aprendo um pouquinho mais e sei um pouquinho menos, em todos os sentidos, não só como consteladora, mas como psicóloga também. Esse processo, né, como é importante o autoconhecimento. O autoconhecimento faz você ser um ser diferenciado na vida. Ter consciência, essa conexão com a gente, que isso é fundamental, estar presente. É como nós estamos aqui, eu estou presente, vocês estão presentes. Não estou aqui, mas pensando na minha imagem, ou nisso. Não, eu estou aqui, ó, olho a olho, minha energia. Você falou do campo, né? O que é o campo? O campo é isso. Lá tem várias pessoas, mas claro que antes de um grupo eu sempre preparo para que as pessoas também se centrem, conseguem se conectar um pouco consigo mesma e deixar suas preocupações lá fora, que a gente precisa disso, desse acolhimento. É como aqui nós nos conectamos, nós criamos esse campo. Então, o que é o campo? É a ressonância. Então, nós estamos aqui num grupo de constelação, a gente prepara para quando o outro, né, é convidado a representar, mas muitas vezes a pessoa não está no lugar. E eu percebo, muitas vezes. Sim. E não é porque ela não quer, ou é de propósito. Não, muitas vezes ela não está pronta para ter essa disponibilidade de ficar inteira com a sua alma e com a conexão. Sim. Porque se eu entro num grupo, num campo, e eu estou pensando nisso, nananana, contando minhas histórias mentais, eu não estou presente. Então, e a gente percebe, um constelador percebe quando a pessoa não está
disponível, mas muitas vezes nem ela sabe, ela talvez nem saiba fazer isso ainda, mas tudo é aprendizagem e está tudo bem. Então é uma ressonância, né? É a mesma coisa, você entra num lugar, quando algo não está bom, não está fluindo, você não percebe? Sim. Que aquela energia ou está demais, ou está um campo mais tristonho, ou muito eufórico. Não percebe, a gente sente. Sim. E não é que a gente percebe, é que a gente sente o corpo. O corpo retrai ou o corpo abre. Então, eu, como consteladora, eu observo muito o corpo, a sensação, a pulsação. Porque nós somos movimento e energia, né? Puramente, né? Respondi? Respondeu. A produção, no começo, falou que teria aí uma surpresa. Parece que tem o programa. E aí as pessoas que estão nos assistindo também podem assistir na sua playlist. Tem uma playlist do Constelando com Irene Cardotti na TV Osasco, né? Sim, tem 100 programas? 100 programas, fora esses que estão gravando. E vão ter muito mais. Sim. E olha, eu adorei. A próxima vez vou trazer algum convidado, Legal. mesmo que ou presente ou mesmo que se for online, né? Online. Mas será um prazer. Mas ó, o pessoal ia colocar aí o programa número 0 e o programa número 100, é isso, produção? Eu queria ouvir aí. Olá, pessoal. Olha lá. Sou Irene Cardotti, psicóloga. Estou aqui novamente com vocês. Um grande prazer. Hoje eu vou fazer um convite para quem tem interesse em ter uma formação em constelações familiares sistêmicas. Esse foi o primeiro. Teremos um grupo dia 31 de agosto, sexta-feira, com início às 19 às 22. Foi a formação. Foi em Dia 1º, 2018 das 9 isso. às 18 e dia 2 de setembro, das 9 às 14. Para quem tem interesse ou mesmo em ter um conhecimento mais profundo de si mesmo, ou quem precisa ou gostaria de ter uma ferramenta a mais no seu trabalho, que pode ser aberto a pessoas que são pedagogos, psicólogos, médicos ou qualquer outra formação. E também pessoas no direito, com formação já no direito ou estudantes. Então, teremos imenso prazer em recebê-los. Meu telefone é 11 996 13 5779. Continua o mesmo telefone, doutora Irene? Continua. Olha, o programa 000. Agora vamos lá. Parece-me que ficou também o programa número 100, é isso, produção? Que máximo isso. Vamos ver. Vamos ver se eles acham Menina, ali. 2018. Olha ali, doutora Irene. É um momento muito especial. Hoje eu completo 100 programas. Olha só. Então, é um momento maravilhoso. E não é à toa. Eu só tenho que agradecer ao público, à TV Osasco, a toda essa equipe, esse acolhimento que sempre deram a mim e aos meus convidados também. Então, é muito especial mesmo. 100 não é pouco. E assim, estar aqui com você hoje é um grande presente, completando o número 100. Eu que agradeço muito, Irene, pelo convite. Agradeço da equipe e a direção da TV Osasco, foi bastante simbólico participar do programa número 100. Olha, né, é de verdade. falar da constelação como uma coisa importante, especialmente no momento que a gente vive hoje. Sim. Hoje a gente vive num momento muito querido. polarizado. Famílias se despedaçam por questões políticas, né? Quantos grupos ali, comenta no grupo da família uma coisa assim, ofensas para um lado para o outro, amizades que se desfazem por uma polarização, como se o mundo fosse preto e branco. Né? Quando você começa a estudar e participar das constelações, você percebe o quanto são intrincadas as relações, como são profundas
não quer dizer que você votou no candidato A, você odeia o B, ou a forma como o B pensa, porque isso não leva a nada, questões limites, ou da mesma forma o Poder Judiciário está sendo muito demandado para questões polêmicas, agora no STF, né, e fica uma disputa enorme, eu sou a favor do ponto 1 ou do ponto 2, e não, as questões são sistêmicas. Não, é o todo. É o todo, não Vamos pode ser querer visto... bem o todo, nosso país. Com certeza, não pode ser visto de uma forma só. Então, acho um excelente momento de florescimento. A constelação, ela já tem muito tempo, ganhou um grande espaço aqui no Brasil, está crescendo a interface com o direito, com a pedagogia. Então, é um momento excelente para espalhar cada vez mais a constelação, né? O Bert Helling deixou o legado dele, recentemente faleceu, mas como a ordem das constelações diz, temos que incluir quem vem primeiro. Exatamente, ele deixou um grande legado. Sim. Ele morreu no dia 19/9 de 2019. E assim, eu só tenho que agradecer ao Bert por tudo que eu aprendi com ele, com as formações que eu fiz com ele e com os outros mestres também. Mas nós somos o primeiro país do mundo a introduzir as constelações no direito. Sabia disso? Não sabia que era o primeiro país do mundo. E que agora está sendo ampliado, né, para outros países. E você falou muito bem. Assim, as constelações, como poderiam estar ajudando nesse momento que nós estamos vivendo dessa emaranhado tão grande? Sim. Em todos os segmentos, eu diria. Sim, em todos os segmentos. Se você nunca participou de uma constelação, participe de uma constelação como representante, ou só para assistir. Você perceber como a vida é um pouco mais complexa do que parece. Não é preto e branco. Ou como não é só você que tem problema na vida, outras pessoas têm dramas diversos. Isso vai te tornar mais humano. Ver o problema do outro e perceber que você não está sozinho. Isso é essencial. No direito, principalmente quando chega numa situação limite, que você busca o direito para resolver aquele conflito, você percebe que você não está sozinho, outras pessoas têm, aquilo te acalma para tomar uma decisão mais tranquila. Faça um convite para os seus colegas do direito, para que venham conhecer as constelações, seja onde for. Sim, todos os advogados, juízes ou promotores, que deem uma oportunidade para a constelação, para conhecer o trabalho. Às vezes o direito é um ramo muito tradicional, preza muito ali pelo rigor, pela segurança, mas vai conhecer outras formas. O direito pode se utilizar da constelação, não é uma substituição, mesmo porque se fosse, a constelação seria uma violação ao próprio sistema, excluir o direito. E não é magia, e nem mágica. Não, isso é bastante importante, Irene. Às vezes, conversando com alguns clientes, alguns têm uma visão um pouco deturpada do que seria a constelação, acham que é algo mágico. Não é. Mas não, isso não é. Ou algo religioso, que vai mudar a sua vida num estalar de dedos, mas não é isso. É fenomenológico. Sim. E eu vou falar uma coisa, eu tenho muitos alunos, eu dou formação em São Paulo, Campinas, Goiânia, no Sul, ligado à Universidade de Caxias do Sul. Tenho muitos juízes, procuradores e muitos hoje advogados que já estão utilizando essa ferramenta em sua atividade profissional. Então, não tem nada a ver com cunho religioso. A abordagem é fenomenológica. Eu acho muito importante você ter feito esse convite aos seus colegas. Sim. É muito importante. Quanto mais nós conhecemos a constelação, mais a gente vai ajudar a contribuir para o Poder Judiciário, para as pessoas em geral, para resolver os conflitos de uma maneira melhor. O processo nem sempre é a maneira mais adequada. Muito obrigada. Obrigado você, Foi Irene. Maravilhoso. Obrigado a toda a equipe da TV Osasco. Agradeço muito o convite. E muito bom fazer o número 100 com você. Uma honra. Obrigado. E olha, gente, muito obrigada. Estou muito feliz de ter completado esse ciclo. E até mais. Vamos para a gente fechar. Muito bem. Show de bola. Que bom, não? Ter visto. Olhar o primeiro e ver o 100 foi maravilhoso. E que evolução, né? Verdade. Mas você vê,
como a gente está falando, tudo na vida é treino. Como é importante, né? Então, vai fazer um bolo? Muitas vezes o primeiro não sai como você gostaria. Faça o segundo, o terceiro que já sai. É verdade. E olha, mais uma vez, eu quero agradecer vocês. Você, Maristela, você, Paulo, maravilhoso, tua equipe aqui, agora num novo formato, né? Mais moderno, né? Mais atual, né? E assim, muito obrigada, foi ótimo. E vou fazer um convite. Esse mês de dezembro nós teremos 2 grupos. Dia 4, que é uma quinta-feira, dia 11 também, que é uma quinta-feira. Tá? E quem quiser, também me procure. Muito bem. Será um grande prazer. O telefone continua o mesmo. É 11 996135779. Em São E meu Paulo. Instagram, São Paulo. Código E o meu 11. Instagram, @Irene Cardotti, 2TZ. No Insta. Acompanha a doutora Irene e acompanha a TV Osasco também. Sim. No Instagram da TV E Osasco. olha, 100 programas, é maravilhoso, gente. Nossa. É, muito bom. E hoje começa uma nova temporada. É isso aí. Né? Muito bem, esse é o termo. Exitosa. temporada. Muito obrigado por Obrigada a nos vocês. chamar.